O futebol é o ópio do povo. A afirmação não é nova, pelo contrário, já faz parte do linguajar e da filosofia popular. Mas a ciência consegue provar que o torcedor realmente muda em períodos como este de Copa do Mundo? O que acontece na verdade? Quem está no nosso estúdio hoje é o médico psiquiatra Aloysio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes. Doutor Aloysio, futebol é um entorpecente ou não? É um entorpecente. Só que é um entorpecente que produz uma química cerebral diferente sem que seja usada uma substância externa. A paixão pelo futebol, o grande ânimo que os torcedores adquirem, principalmente quando é um jogo do Brasil, ou seja, um jogo em que se torce sempre a favor. E isso para nós psiquiatras é uma grande satisfação ver a qualidade de vida da população aumentando em determinados momentos, mesmo que por uma situação um pouco ilusória como é o futebol. Quer dizer, exerce realmente um controle químico. Sim, na mente das pessoas. Sim, ocorre um aumento na produção de endorfinas, ocorre um aumento na produção dessas substâncias de bem-estar psíquico, e daí então as pessoas se envolvem numa causa conjunta, ou seja, não só o fato da paixão por aquele time, pelo seu país, mas o fato de que todos estão envolvidos para um mesmo projeto, um projeto comum. Ou seja, tem aí um lado positivo, grande, até em nível individualmente, né? Como no aspecto social. Agora tem um lado negativo também, ou não? Sim, o lado negativo, Arthur, seria o anestesiamento, né? Ou seja, quando a população tem uma alegria causada pelo futebol, ela se esquece de uma série de outros problemas que precisam de ser enfrentados também. Mas para nós na psiquiatria é importante que nós tenhamos determinados momentos mais amenos, mesmo que sejam momentos, como a gente chama, virtuais, ou seja, onde a alegria vem de um fator que não é um fator exatamente transformador da vida de cada um. Quer dizer, o Brasil ganhar não faz com que haja mais emprego, com que haja mais condição de vida, melhor qualidade de vida. Mas esse momento de alegria, esse momento de satisfação é para nós sempre uma, vamos dizer assim, uma vacina contra os estados depressivos. Ok, agora isso enquanto dura. Por outro lado, imagino que depois de uma, vamos supor, uma derrota, a depressão aí, a chamada depressão popularmente, é mais agravada ou não? Sim, a frustração é enorme. Nós temos um exemplo que foi a Copa de 50, quando todo o país entrou num quadro de depressão. Nós podemos dizer de depressão porque a depressão é uma falta de perspectiva, uma falta de alegria num determinado momento. Então, realmente, se há essa frustração, ocorre uma piora da química cerebral. Agora, os governantes têm completa ciência desse processo todo, né? Como a gente conversava há pouco, e usam muito bem isso. Sim. Na verdade, Arthur, o que acontece é uma euforia quando o time vence, é um otimismo exagerado, e isso faz, inclusive, com que haja um aumento nas vendas, não só de artigos relativos ao futebol, a televisores, mas ao todo do comércio. Ocorre uma otimização, vamos dizer assim. E com relação aos políticos, né, eles estão realmente preocupados com relação à performance do Brasil, porque se houver uma boa performance, os governantes que estão em seus cargos têm uma chance maior de serem reeleitos. No caso, se houver uma frustração, uma derrota, existe realmente uma tendência maior a que as oposições, ou seja, pessoas que estão fora do governo, se beneficiem disso. Agora, são momentos aproveitados historicamente aí por diversas ditaduras, principalmente aqui na nossa América Latina, né, reconhecidamente. O exemplo da Copa de 70 é um exemplo muito bom para isso, né? Ditadura do Médici, na época. Na época era o presidente Médici, havia uma repressão muito grande, quer dizer, havia uma série de fatores de exagero, e o time do Brasil, que foi um bom time, então se transformou no garoto propaganda do governo, inclusive com uma série de motes, né, ou de frases que levavam a população a ver o lado, vamos dizer assim, só otimista, só positivo, esquecendo o lado tão ruim que estava acontecendo na época. Criaram até decalques, né? Ficaram famosos, Brasil, ame-o ou deixe-o, coisas assim, né? É que é típico da paixão pelo futebol, essa coisa um pouco exagerada, né? E que eu gostaria até de aproveitar o momento e dizer que Minas precisa de mudar um pouco essa sua postura. Os torcedores do Atlético, os torcedores do Cruzeiro, primeiro estimulá-los a hoje saírem de verde e amarelo e não de azul e branco ou de preto e branco, né? Uma causa mais conjunta, uma causa mais coletiva. Segundo, que nós temos observado aqui uma coisa que preocupa, Arthur, uma tendência da população torcedora a torcer contra. E psiquiatricamente falando, isso é uma inadequação, quer dizer, nós temos que estar torcendo a favor de alguma coisa. Na medida que os atleticanos mais comemoram a derrota do Cruzeiro do que a própria vitória do Atlético, ou vice-versa... Mas com a falta de time, não tem muito jeito, né? Agora isso é ruim, psiquicamente. É ruim psiquicamente porque instala-se aquele clima, um clima anti,
que ele prejudica o relacionamento e faz com que essas paixões, esses ódios se acirrem, aumentem cada vez mais, levando a situações como houve no ano passado no Mineirão, até de mortes por esse exagero no vínculo. Nós vimos aí ontem, né, lá na França, os hooligans, os ingleses, aquelas cenas de violência características, né, inclusive daquele tipo de torcedor. E isso cria-se como uma cultura, quer dizer, se a cada jogo você se sente obrigado a torcer contra o time do seu amigo, porque o seu amigo torce para um time diferente do seu, isso vai criando uma cultura que é uma cultura extremamente inadequada, que é a cultura do não, a cultura do antes. Nós temos que torcer a favor de alguma coisa. Agora, como passar, como o senhor está fazendo agora para quem está nos ouvindo, como passar isso para o torcedor comum? O torcedor comum, na verdade, somos todos nós, né? E as pessoas precisam de ter realmente uma consciência de que elas são capazes de interferir na sua felicidade, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Nós temos hoje uma tendência a delegar ou a entregar ao outro a responsabilidade do nosso bem-estar. Então, eu acho que o torcedor comum tem que usar o futebol como sendo um grande motivo de alegria, um motivo real. Ele não é um motivo somente virtual, é um motivo real, mas nós temos que realmente termos um envolvimento com esse time nosso, no caso aí o Brasil agora, de uma maneira que seja uma maneira saudável, uma maneira otimista. Isso para nós é muito importante. E não esse tipo de atitude como dos torcedores ingleses, que é um exemplo péssimo de como utilizar de uma situação adequada para fazer um tipo de performance inadequado. Agora, muitas vezes, sempre falando emocionalmente, claro, o momento econômico também influencia, né? Vamos supor um país como o nosso, passando por uma fase grande de desemprego, uma crise econômica aí clara para todos que estão se informando todos os dias. Tem um momento de extravasão. É natural, entre aspas, que haja esse tipo de procedimento por parte de pessoas que queiram usar isso quase que como eu diria, uma droga. É conhecida a frase, né, de que os políticos devem prestar atenção para fornecer pão e circo para a população. Quer dizer, quando a gente fala pão e circo, seria então a questão da alimentação e algum tipo de distração que anestesia a percepção da comunidade. Mas eu acho que hoje o Brasil já está numa mobilização, eu acho que nisso a imprensa tem tido um papel importante, trazendo as informações realmente de uma maneira consistente. Eu acho que a população já está bem mais consciente, não vai se deixar ludibriar, não vai se deixar enganar porque o time ganhou e dizer que está tudo bem. Nós podemos melhorar muita coisa e eu acredito que realmente o time vencendo, o Brasil ganhando, a cada partida que ele ganha, esse otimismo que se instala, um otimismo saudável, ele é benéfico inclusive para superar situações de dificuldade. Quer dizer que uma das principais armas que o torcedor, para não cair na ilusão da política do momento, é claro, é a informação. Sim, sem dúvida. Mas ter noção dessa informação, né? Porque o fanatismo às vezes é tão grande que... Mas aí, Arthur, a gente poderia pensar assim, esse fanatismo no momento do jogo e que depois do jogo, né, as pessoas realmente não entrem no chamado estado alterado de consciência, inclusive é a hora que entra muita questão da bebida, que a pessoa fica mais feliz, então ela se sente mais aberta para beber mais. Então, o cuidado com os acidentes de trânsito, o cuidado com esses excessos, com esses exageros e, como diria na gíria, não misturar alhos com bugalhos. O time está bem, ótimo, vamos torcer para o time, mas o país está precisando de melhorar também, está? Então vamos dar a nossa contribuição, vamos entrar com a nossa parte no processo de melhora. Ok, então, doutora Luiz, muito obrigado pela entrevista.